Ok, vamos iniciar. Tá frio hoje, já estamos ao vivo pelo nosso YouTube, tá? Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, e declaramos aberta a 60ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, em 17 de agosto de 2020, virtualmente. A presidência convida a vereadora Iracema para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Hoje é Provérbios 5:21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas careiras. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Ok, vereadora, obrigado. Pode ser? Pode ser. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 66ª sessão ordinária realizada em 12 de agosto de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Ele vai encostar aquela porta ali na mesa. A conexão ali com o vereador Liu. O vereador Liu vai ler as correspondências, tá? O vereador James não está participando hoje. Então pode abrir meu. A presidência convida, então, a vereadora Ana Rita para fazer a leitura das correspondências recebidas. Pois não, senhor presidente. Então, essa secretaria recebeu as seguintes comunicações. Projeto de lei ordinária, número 108/2020, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. A segunda correspondência é um projeto de lei ordinária, de número 109/2020, do vereador Maurício Peixe, que dispõe sobre a utilização excepcional dos veículos cadastrados para o serviço de transporte escolar, em outras atividades específicas, por tempo determinado, em virtude da suspensão das aulas presenciais e das atividades escolares por consequência da pandemia da Covid-19. E a última correspondência é um projeto de lei ordinária, número 107/2020, do Executivo, que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Lei número 8.729, de 11 de setembro de 2019, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2020, alterado pela Lei número 8.818, de 3 de abril de 2020, e pela Lei 8.840, de 31 de julho de 2020. Eram essas as correspondências, senhor presidente e prezados colegas. Ok. Ok, muito obrigado, vereadora. Horário destinado aos partidos, o PDT, 3 minutos. O vereador James não está. Cidadania. Cidadania, vereadora Ana Rita. Isso. Então, presidente, é um assunto muitíssimo delicado,
que eu acho que abalou todo o país nesse fim de semana, que foi o caso da menininha de 10 anos que foi estuprada, engravidou e que, por força da lei, que a lei permite, né, abortos em casos de estupro, e nesse caso nem se consideraria outra coisa pela idade da criança, né? Ela foi, então foi encaminhada para fazer o procedimento. E aí um grupo de pessoas que antigamente elas eram pró-aborto, agora viraram pró-vida. E ao invés, deram o nome da menina, disseram quem a menina é, deram o nome do juiz, o nome do médico que fez o procedimento. Como a nossa sociedade está errada. O que é que está errado aqui? É o estuprador. É o homem que pegou essa menina. Então, não tem como a gente, principalmente mulher, não se revoltar e sentir uma dor na alma por imaginar o que essa pobre criança passou. Então, fica aqui meu grande repúdio à manifestação que foi feita, porque ela foi injusta para com essa criança, por ter dado-lhe o nome, mostrado o nome. Ela foi injusta para com a lei, para com o médico que está cumprindo a lei. E eu não vi dessa manifestação, por que não disseram o nome do estuprador? Por que não se manifestaram contra o estuprador? Desculpa. Então, fica a minha indignação com um caso horripilante como esse. Lamento começar a sessão de segunda-feira com um assunto tão pesado, mas, em vistas de tudo que vem acontecendo, em vistas de todas as violências cometidas contra mulheres, agora cometem violências contra crianças. E a esquerda ainda prega que pedofilia é normal, é doença. O pedófilo tem que ser tratado. Me desculpe, ele tem que ficar trancado. É isso que precisa acontecer. Obrigada, senhor presidente. E vereadora Ana Rita, agora o PROS, vereador Paraíba. Pode falar, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Eu só gostaria de fazer um pedido, senhor presidente. Aquela moção minha de segunda passada que caiu na internet aí, não voltou mais, que a gente estava discutindo e não teve a votação. Eu gostaria de colocar assim em pauta hoje para a gente resolver esse assunto hoje. A moção 222/2020. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Paraíba. Agora o PSD, vereador Fábio. O MDB, 18 minutos. Quem vai iniciar? Pelé? Vereador Pelé. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e funcionários dessa casa e as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Quero dizer que hoje de manhã fiquei muito triste. Achei lamentável uma situação que aconteceu aqui no nosso bairro. Nós temos uma empresa que a gente sabe que a situação dela ali não está hoje
o empresário sentiu que a situação dele hoje não está certa ali, ele está querendo sair, está se preparando para sair, se locomover para outro local, mas hoje de manhã cedo ele foi surpreendido com uma ordem judicial fechando a empresa. Então, assim, eu falo, no momento que nós vivemos hoje, eu falo encarecidamente ao juiz que fez para fechar essa empresa, que olhasse com carinho nesse momento, porque é um momento difícil. Você imagina hoje, nós nessa empresa tem mais de 100 pais de família trabalhando, essa empresa fechar. E por causa que ele pediu mais 60 dias aí para poder mudar, porque já tem outro galpão, só faltou, por causa devido à pandemia, eles não conseguiram terminar. Hoje que falta a instalação elétrica, já está pagando aluguel, já está alugado esse outro galpão para mudar, e por causa de 60 dias foi fechada essa empresa. Então, assim, eu lamento muito que hoje, talvez essa empresa aí acaba não abrindo mais, se não for revisto isso. Então, porque não vai ter condições, ela não vai ter condições de conseguir mudar. Então, eu queria que o juiz olhasse com carinho isso que aconteceu, porque eles são pais de famílias. Quero dizer que recebi muitas ligações e muitos pais de família vieram na minha casa. Teve vários que choraram, chegou a chorar. Então, assim, ó, hoje eu falo, eu estou muito triste vendo essas pessoas, hoje desesperado, vendo que vão ficar desempregados, porque já são senhores de idade, pessoas de idade para arrumar outro trabalho, às vezes vai ser difícil. Então, eu queria que fosse revisto isso, para essas pessoas não precisar perder seus empregos, porque hoje o empresário, que é o Beto da Plasforro, ele está consciente que ele vai mudar, ele está consciente, já tem o galpão alugado, ele tem tudo, já fez a liminar, mostrando para o juiz que ele vai mudar dentro de 60 dias. Então, é só isso que ele precisa. E ele entende que já deveria ter saído, mas só que devido a essa pandemia, ele já teria saído em junho. Se não fosse a pandemia. Devido à pandemia, aí ele ficou um mês parado, e a situação para uma pessoa dessa mudar uma empresa, isso custa R$500 milhão. Então, isso não é fácil. Então, assim, ó, lamentável, e peço a compreensão hoje do juiz que fez para fechar essa empresa, que ele repense isso e dê essa chance para essa empresa, para esse empresário poder mudar a empresa dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer, muito consciente, vai mudar a empresa, e nesse momento, com certeza, jamais deixarei de estar junto com essas pessoas do bairro, com essas pessoas que hoje tanto necessitam, porque quase 100% dessas pessoas hoje são funcionários dessa empresa, moram no bairro. E nós não podemos deixar essas famílias desamparadas, porque se a gente deixar essas famílias desamparadas, o que vai acontecer? E isso, pior de tudo ainda, são jovens. Ele dá a oportunidade de jovens de 15, 16 anos para iniciar o primeiro emprego, muito jovens. Isso, o que acontece? Esse jovem trabalhando, ele não vai para o mundo do crime, não vai para o mundo da droga, dando a oportunidade, e eu acho que nós temos que rever isso. Isso é um momento difícil para isso acontecer, além dos jovens, as pessoas de mais idade, que hoje é difícil pegar em outra empresa, o Beto acolhe, dá um emprego. Então, que a gente olhasse isso com carinho para ver se a gente consegue rever isso. Ele não quer nada, ele só quer 60 dias. 60 dias, eu falo, só mais 60 dias para poder mudar essa empresa e dar essa oportunidade para esses pais de famílias não ficar desempregados. Então, muito obrigado. Tenho certeza que o juiz é uma pessoa de bem também, é um pai de família, eu tenho certeza que nesse momento ele vai pensar também, eu não tenho dúvida disso, que talvez esse não seja o momento de fazer isso, porque se nós fizer isso, talvez esse empresário vai acabar fechando a empresa mesmo, não vai conseguir mudar, e aí vai ser difícil essas pessoas arrumar emprego em outros locais, na situação que nós estamos passando hoje. Então, queria que ele compreendesse isso, não levasse a mal o que a gente está pedindo aqui e entendesse essa situação. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. E é isso que eu queria passar. Eu acho que o Richard quer falar, né?
Obrigado, nosso líder, vereador Otto Matei, senhor presidente, senhoras e senhores, e quem nos acompanha pelo YouTube. Vereadora Ana Rita, a senhora está coberta de razão, não estou vendo aqui na plataforma, mas eu observava a fala dessa criminosa aí, né? Essa Sarah Winter aí é uma criminosa, estava presa, pô. Deveria ter ficado lá, né? O lugar de criminoso é na cadeia, né? Que é aquele que insiste em... Veja, vereadora Ana Rita, uma série de leis ela quebra. Hoje, na verdade, esse Congresso atual, né, ele aprovou aí a impossibilidade de, enquanto se apura os fatos investigativos, de nomear aí, dar nome a quem comete os delitos. Veja aí, a imprensa está enfrentando uma série de dificuldades em noticiar o que seria um avanço. Surge aí alguns encaminhamentos no país de violência, inclusive quando se prospecta um possível agente. E aí esse ponto, uma menina de 10 anos, vítima de um estupro, uma imbecil, né? Um ser humano sem condição alguma, porque para mim ela está visualizando alguma candidatura política, alguma coisa nesse sentido, porque ela, há muito tempo atrás, defendia veementemente, junto com, inclusive com uma deputada federal, se não me fala a memória, Carla Zambelli. Andavam lá tudo de seios de fora, defendendo. Agora, por um modismo político, por sentimento dessas polarizações, ela entra nessa questão. Veja, eu sou cristão, eu sou... penso que o aborto é uma coisa a se discutir somente nesses casos. Aí esse ser humano energúmeno, né? essa Sarah Winter aí, que já foi presa pelo Supremo e que deveria ter continuado presa, ela vai e dá publicidade ao nome da criança de 10 anos de idade. Ela coloca o nome do médico e vão para frente do hospital aonde acontece, então, o aborto, né? Veja, a polícia tem que ter um pouco de paciência mesmo, né? Porque esse povo todo era para colocar dentro de um camburão. Há tempo atrás a gente faria isso, né? Nós faríamos isso, coloca dentro de um camburão, apresenta a autoridade policial e cadeia neles. Simples. Agora, essa polarização política, e é bom que nós compreendamos isso, possamos compreender isso, porque isso é tema atuante aí, né? E há aqueles que insistem em dizer que assuntos como esse não devem ou não são tratados pela Câmara de Vereadores, que isso deve ser tratado lá pelos deputados. Ora, as coisas, novamente, elas acontecem na cidade. Os que têm um pouco de dificuldade, até posso compreender. Às vezes a falta de memória e o não conhecimento por tudo que nós já passamos, né? A juventude não compreende essa necessidade de se discutir isso. Toca para aqueles irresponsáveis que não tomam atitude nenhuma em relação a isso. Eu não acompanhei aqui, presidente, o desencadear disso. Eu ainda não vi o encaminhamento aí de uma decisão judicial mandando buscar essa Sarah Winter aí, aquela que fica fazendo posezinha com arma, que tem publicações extremamente violentas, sabe, demora às vezes algumas atitudes da justiça que, por exemplo, fizessem os encaminhamentos muito rapidamente, nós não teríamos que passar por uma condição dessa. Isso não aconteceu em Joinville, mas nós não estamos distantes disso. Olha a série de inúmeros crimes nesse segmento, né? Os crimes contra os costumes acontecem diariamente na vida das pessoas e geralmente envolvendo aí, boa parte delas envolvendo familiares, e não se discute como deveria ser discutido, porque as casas que têm essa sensibilidade, elas são nos municípios, não são na União. E a União fica distante, tomando as suas providências, às vezes, sem muita ação, sem muito retorno rápido. E aí acontece isso aí, sabe? Nessa hora, realmente, nós temos que ter um pouco de cuidado no que falamos, né? Até para não colocar para fora o fígado, né? Porque dentro dessa casa, embora já disse isso várias vezes, as vontades que temos como seres humanos, elas são naturais. Se fosse com uma filha minha, com certeza eu colocaria os fígados para fora. Mas, como nós estamos aqui num diálogo, né, num parlamento, onde nós temos a sensibilidade de compreender e aí discutir encaminhamentos legais,
somos barrados por força da legislação que nos impede de discutir temas que interferem no cotidiano da vida das pessoas e que são levados aí para aqueles que de muito distante tomam decisões sobre as nossas vidas. Passar a palavra aí ao nosso presidente, que também pediu o tempo parlamentar do MDB. Obrigado, nosso líder, vereador Roque Manteiga. Ok, eu vou passar a presidência para a vereadora Ana Rita. A vereadora Ana Rita pode conduzir os trabalhos? Pois não. Na sequência, quem do MDB? Eu. Ah, pois não. Vai, presidente. Colegas vereadores, eu, rapidamente, no tempo que resta ainda, né? Eu estive na sexta-feira com o secretário Jean, né, conversando sobre esse momento difícil que a cidade passa e principalmente uma demanda das ACS, né, das agentes comunitárias de saúde, e que a imprensa, de repente, a imprensa poderia ter melhorado um pouco essa situação da colocação da portaria número 145, né, a portaria da Secretaria de Saúde, que fala da necessidade das pessoas ficarem em casa quem está com Covid. E as ACS, que fique bem claro nesse canal aqui, que é um canal de comunicação, a ACS, ela trata de saúde pública. A agente comunitária, ela trata de saúde pública. A agente comunitária, ela não vai multar ninguém, ela vai apenas ver se a pessoa está melhor. Vai fazer a visita, vai bater a palma na sua casa e vai perguntar: fulano de tal, como é que você está? Num distanciamento, e a agente comunitária, ela vai visitar a pessoa que está com o Covid-19, até para ver o acompanhamento pela sua base de saúde, pela sua localidade de saúde. E jamais a agente comunitária não tem poder, não vai fazer nada que se diga e que se respeite a multa. A agente comunitária de saúde, ela é de saúde. Se tiver que fazer uma outra visita, seria então a vigilância epidemiológica, né? Epidemiológica, certo? Então, nesse caso, e quem vai fazer a visita para ver se a família do Cláudio Aragão, alguém membro lá da minha família está de bem, é o agente comunitário de saúde. Não tem nada a ver com notificação, com multa. A imprensa, eu peço ajuda à imprensa, os canais de comunicação, que divulguem isso, que isso fique bem claro, né? Até porque as agentes comunitárias de saúde, ela tem uma ligação muito forte com a comunidade. E quando ela tem essa ligação com a comunidade, quando se fala em questão de multa, ela fica meio vulnerável, a própria agente comunitária de saúde, porque ela está lá na ponta. E lá na ponta, tudo pode acontecer. E a pessoa que está com Covid pode ficar chateada, pode ofendê-lo, pode ser mal educado, dizendo que, de repente, a agente comunitária de saúde possa estar indo lá na casa da família do Cláudio Aragão, da família do vereador Paraíba, da família do vereador Jordão, para multar. Não. A agente comunitária de saúde, o papel dela é único, é cuidar de saúde pública. Então, que isso fique bem claro, né, para todos munícipes da cidade de Joinville, para todos os munícipes da cidade de Joinville. Nós sabemos que 63% da população que está com Covid, pela uma pesquisa da Secretaria de Saúde, ele não ficou em casa, ele não cumpriu a quarentena, ou ele ganhou um atestado médico e não cumpriu a quarentena. É necessário que se cumpra a quarentena. Sabemos que não vai ter respirador que chega, não adianta, nós temos que acabar com o vírus. Para acabar com o vírus, é nós isolarmos aquelas pessoas que estão com Covid ou estão com sintomas. Não tem outra saída, não tem outra saída. Eu quero também citar outro tema, colegas vereadores, e quero pedir ajuda para todos. Eu vou fazer uma moção aqui da Câmara de Vereadores, quero depois, eu acho que todos vão concordar. De novo, novamente, o governo do Estado, o secretário de Educação do Estado, ele falta com respeito à cidade de Joinville. Ele não deixa, professor Roque, as pessoas se matricularem
novamente nos cursos técnicos do SEDUP. Que absurdo que é esse? Aonde que nós estamos? Ano passado, nós tivemos que correr atrás e a Câmara de Vereadores, juntamos os cacos e últimos, em 47 minutos de segundo tempo, para matricular a nossa comunidade joinvilense no SEDUP. Está ali a unidade, tem um corpo contratado. Onde que já se viu o secretário de Educação do Estado, mais respeito com a cidade de Joinville? Mais respeito, que governo que é esse? Que governo que é esse? Uma oportunidade que o cidadão tem de se capacitar. Senhor secretário de Educação, o senhor não conhece Joinville? Joinville é um polo industrial. Joinville precisa do curso técnico. Por favor, senhor secretário, por favor, vocês não podem abandonar a educação. O senhor foi colocado pelo governador. Essa casa vai aprovar uma moção de apelo. Estou confeccionando, fazendo a moção aqui já e pedindo o apoio de todos os colegas vereadores, que eu vou colocar o nome de todos, em nome da Câmara de Vereadores. Isso é falta de respeito com a comunidade joinvilense, com a zona sul da cidade. Aliás, não é com a zona sul, porque o SEDUP ele forma gente da cidade inteira. E o senhor simplesmente não deixa as pessoas se matricular para aprender, meu cara, é para aprender. É para aprender. As pessoas querem se formar. E vocês nem sabem onde é o SEDUP. Não, não vamos abrir vaga. Não vamos abrir vaga. O que é isso? Que falta de ética, que falta de respeito. Que governo que é esse? Que governo que é esse? Menos é secretário de Educação. Por favor, né? Por favor, tem a gerente regional aqui também. Amanhã eu vou procurar ela. Já recebi um grupo do SEDUP. Agora, isso não dá para... É lamentável isso. É lamentável. Estamos andando na contramão. Na contramão. Ora, onde já se viu não deixar as pessoas se matricular? Não, vamos acabar com o curso técnico. Você está pensando da vida o quê? Não, senhor secretário. Mas respeito à cidade de Joinville, mas respeito às pessoas que querem educação e qualidade de vida para suas famílias. É lamentável isso. É só o que falta. Não falta mais nada, é só o que falta. Proibir as pessoas de estudar. Obrigado, senhora presidente. A mesa volta, então, ao vereador Cláudio Aragão. Agora o PL, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, saúdo as senhoras e senhores vereadores, servidores desta casa e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e que realmente vários aí têm acompanhado todos os trabalhos da Câmara de Vereadores e a gente fica gratificado pelo reconhecimento que tem de saber quem tem o conhecimento e quem realmente faz uma fiscalização e cobra isso, as ações do governo. Nós tivemos aí alguns episódios, né, lamentáveis aí, que estão acontecendo. Eu estive hoje conversando com o coronel Dirceu, aliás, grande ser humano, grande pessoa, um conhecimento fantástico da nossa região toda de Joinville, e que tem aí se esmerado, se esforçado muito para trazer tranquilidade e segurança para a nossa cidade. Então, parabéns, coronel Dirceu. Agora, o que ele relatou realmente é complicado, de cumprir essas resoluções. Veja bem, esses decretos governamentais, que estão corretos, né? Se todos olhassem, cumprissem. Final de semana, ele disse que é um tempo de maior trabalho que tem, porque tem muitas festas em residências, com aglomerações de pessoas, com barulhos, e são chamados e lá chegam e têm que tomar atitudes, porque eles têm que cumprir a lei. E aí aqueles que atacam a polícia, não compreendem o papel da polícia, que eles são obrigados a fazer esse tipo de ação. Além destas ações normais que a polícia militar faz, né,
que é atrás aí de traficantes, tráfico, roubos e tudo mais, ainda tem essa questão do decreto que tem que ser cumprido. Então, há uma dificuldade, inclusive ele falou até de movimentação num bairro da cidade com festa rave, de jovens se aglomerando, e alguém denuncia que eles têm que ir lá. Então, a grande preocupação está faltando a consciência de alguns moradores, não é de todos, eu falei para eles, a grande maioria entende o que tem que ser feito, mas, infelizmente, sempre tem aqueles que não compreendem, não entendem, e ainda culpam, nesses casos, a Polícia Militar por fazer a cobrança, por fazer o papel dela, infelizmente. Lembrando aí, e aí eu não quero nem levantar polêmica, também não sou eu que vou aí criticar ou chamar a atenção mais fortemente da ação que o prefeito teve de estar aí num restaurante da cidade, num dia à noite, tomando vinho. Então, acho que tem que ser exemplo, tem que dar exemplo. Foi, no meu entendimento, não vi a ação, não sei como é que era, só vi o relato e de muita gente conversando hoje, falando sobre este episódio, né? Então, não vou julgar porque não vi, mas somente que nós temos, e aí todos nós vereadores, e também incluindo aí o prefeito, quando se faz as leis, temos que ser os primeiros cumpridores da lei, para dar o exemplo para toda a sociedade. Se eu fez, se estava lá por trabalho, é uma situação, porque muitos de nós aí vamos em alguns lugares e temos que trabalhar, né? Mas se for por lazer e tomando vinho, não estava no trabalho, né? Estava na área de lazer e não estava dando aí o devido respeito a todos. Não vou julgar novamente, não sei exatamente o que aconteceu. Então, é o trabalho todo que tem. Presidente, também quero chamar aqui a atenção, né, que muitos estão falando sobre a questão da verba de propaganda da Prefeitura e também da Câmara, mas muito mais fortemente da Prefeitura. A Prefeitura que tem aí um orçamento, a gente sabe que é alto, e que no findar aí de governo faz um contrato de milhões de reais, a Companhia Água de Joinville, 3 milhões de reais, né? E não tem muito o que dar publicidade, eu acho que é um valor muito alto, mas a Prefeitura, né? A Prefeitura fazendo um contrato de 15 meses, de 10 milhões, se não me engano, de reais, tem que total aí todo aí dá 18 milhões de reais, incluindo a Águas de Joinville. Quero dizer que sou contra isso, nós não temos o poder de dizer que não pode ser utilizado, uma vez que está no orçamento, mas que sempre tem que haver o bom senso, porque nesse momento que nós atravessamos, de que precisa dinheiro para a saúde, no combate à Covid e tantas outras ações do governo, não poderíamos deixar aí gastar um dinheirão desse em publicidade da Prefeitura. Entendemos que a Prefeitura tem os seus atos oficiais, que é obrigado a ter o valor para poder fazer aí a publicidade dos atos de governo, mas não um valor, e ainda deixar para o próximo governo assinado já a contratação, já que uma vez que é de 15 meses essa contratação, nós não podemos concordar, é um absurdo. E, infelizmente, nós não podemos fazer nada, né? É uma ação que foi feita pelo secretário de Comunicação, que saiu do cargo e deixou aí esse contrato assinado já por 15 meses. O prefeito deveria rever essa situação, a voltar atrás, impugnar isso. Isso seria uma grande atitude que o prefeito poderia tomar em favor da cidade e gastar aquilo só que é necessário em publicidade. E, por último, para terminar já, presidente, eu entrei com um projeto hoje que várias cidades já estão fazendo, né? O que é? Dar condições ao condutor escolar, ao transporte escolar, de trabalhar. Ora, se várias cidades estão fazendo, aqui em Joinville já tinha sido permitido, voltar atrás, de deixar ele fazer esse transporte enquanto o transporte coletivo não está funcionando, por que o prefeito não faz? Será que precisa uma lei para obrigar a fazer? Ora, várias cidades estão fazendo, inclusive o estado de Pernambuco virou lei estadual, somente na Covid. Então, eu dei entrada hoje
eu vou pedir celeridade, né, tanto ao presidente aí para mandar para a comissão esse projeto e já a comissão de legislação fazer o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Ok, colegas vereadores. Agora o PSDB. Quem vai falar? Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e o público que nos acompanha nas redes sociais. Eu queria falar também sobre essa menina que aconteceu. A menina estava de 22 semanas. O primeiro hospital não aceitou fazer o aborto. Eles foram para outro lugar. 22 semanas são 5 meses de gravidez. Se esperasse talvez 2 meses no tratamento, quem sabe a criança não saía com vida. Eu sou contra o aborto, eu sou contra tirar a vida. Não importa qual é o problema. Eles tinham que ter lutado até o fim. É horrível o que aconteceu com essa criança. Como as mulheres, como as crianças são tratadas. De padastro, de tio, até muitas vezes eu já ouvi falar de irmãs com irmãs. Então, é muito triste isso que aconteceu. E ainda, contudo, ainda fizeram o aborto e ainda essa mulher saiu falando o nome da criança. Isso é um absurdo que acontece em pleno século XXI. Na minha opinião, a minha opinião pessoal, uma pessoa cristã, essa criança, essa menina devia ser tratada, com 7 meses já poderia talvez salvar a criança. Seria essa a minha opinião, porque isso é uma vergonha no Estado, no Brasil e no mundo como está isso. Quantos abortos, quantas crianças mortas. É a mesma coisa, pegar uma criança de 5, 6 meses e matar, pegar na mão e matar, é a mesma coisa o aborto. Então, eu sou a favor da vida. E quanto ao Beto, dos Frasforo, eu quero ser solidária a ele. Eu não vou me meter nos negócios dele. Não deve, porque eu não sei o que aconteceu. O juiz é que deve de saber, ele e o juiz. Mas foi muito triste, porque ele é uma pessoa muito boa. Ele trabalha muito no social, ele já tem me ajudado até em fora a casa de gente simples. Então, ele é uma pessoa maravilhosa. E, claro, o que aconteceu não deu prazo. Quanto à pandemia, talvez poderia ter entrado em acordo para acalmar mais um pouco isso. Dar esses 60 dias para ele. Porque ele é uma pessoa muito especial, o Beto do Foro. Muito obrigado. Seria só isso. O vereador Odir. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, essa questão do Beto, o vereador Fábio D'Alonso lembra disso, o vereador Maurício, quando nós estávamos discutindo a lote, vereador Maurício, o Beto trouxe todos os seus funcionários na Câmara de Vereadores para que lá nós pudéssemos, então, mudar o uso e ocupação daquela área. Até porque a empresa já estava lá. E, infelizmente, não tivemos o respaldo, e tinha emenda, inclusive, na lote, e não teve o respaldo do senhor prefeito e dos órgãos da prefeitura. Por isso, é que o prefeito Udo é considerado o exterminador de emprego. E isto, para o empresário, isso é dolorido. Aliás, o empresário de Joinville pode se considerar um vitorioso. Ser empresário em Joinville, vereador Ninfo, não é fácil. Mas o prefeito vai sair como sendo o exterminador de emprego. Queria
também dizer, vereador Aragão, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas colocações. De fato, o secretário de Educação, aliás, nenhum secretário do Estado conhece Joinville. Mas também não podemos só culpar o governo do Estado. Não podemos, a demanda é muito grande no Estado. E para representar os interesses do município de Joinville, a Sua Excelência, o seu prefeito, levou ao Palácio o deputado Fernando Krelig. Então, o Fernando não está também desempenhando o seu papel, que é de representar os interesses de Joinville junto ao governo do Estado. Com relação à questão do prefeito Heitor Marvinho, senhores, eu, o vereador Ninf, mais alguns vereadores, estamos confinados. E nós temos mais de 70 pessoas, 70 mil pessoas em Joinville que estão confinadas por causa desse decreto do prefeito. E eu entrei com o projeto de sustação já há bastante tempo, então os vereadores, se está nessa situação, os vereadores e o relator e o presidente da Comissão de Legislação e Justiça têm culpa porque não foi analisado. Enquanto não foi analisado, enquanto a população fica carcerada, o prefeito fica tomando o vinho francês, o vinho português, o chileno, o Ninfo, que conhece mais de vinho, eu gosto mais da cachaçinha aqui do MOP, né? Do MOP e da nossa região, e o prefeito fica tomando, o Fabinho, não é boa a cachaça do MOP? Passa de manhã, não tinha cachaça velha, aí a turma ia para Florianópolis, vinha a Joinville, passava no MOP, já tinha cachaça velha, né? O MOP, essa pessoa maravilhosa que tanto trabalhou por Piraberaba. E o prefeito fica tomando o bom vinho. Talvez o prefeito deveria ler o que diz Rui Barbosa, o grande advogado Rui Barbosa, considerado o águia de Aia. Ele disse que as leis que não servem para proteger os meus adversários não servem para nos proteger. Isso disse Rui Barbosa há muitos anos atrás. Isso ficou ruim, as pessoas nos cobraram muito a manifestação nossa, e eu quero dizer, senhor prefeito, não se faz isso. O senhor é o primeiro que tem que cumprir a lei. Isso é vergonhoso, prefeito. O senhor, e com razão, porque eu não vi nenhuma manifestação contrária. Eu até não iria nem ia falar, mas eu não vi nenhuma manifestação contrária do senhor prefeito ou do líder do governo ou de alguém desmentindo esse vídeo que foi gravado, se não me falha a memória, é uma médica. Mas eu também queria, para finalizar, senhor presidente, parabenizar todos os moradores do Vila Nova. Amanhã, às 9 horas, vai estar sendo convidado toda a comunidade para participar de uma manifestação contrária à implantação da estação de tratamento naquela região. Portanto, com certeza, muitos dos vereadores vão se fazer presente lá, apoiando aquela comunidade, inclusive eu. Obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o PSL, vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Eu quero falar hoje sobre o memorando SEI, número 685-5277/2020, que eu recebi do Executivo da Secretaria da Fazenda, em relação ao pedido de informação que eu fiz sobre os pavers. E nesse pedido de informação, duas coisas me chamaram muita atenção. O valor arrecadado em ISS, que não bate com o número do valor do faturamento global das empresas em relação até a relação que eu recebi aqui
das ruas pavimentadas. O valor faturamento global, aqui se coloca no exercício 2019, que o 2020 eu pedi não veio, do primeiro semestre, R$ 3.445.290,06. Aqui fala que a alíquota é de 2%, ou seja, o município arrecadou R$ 68.905,80, um valor que não bate. Eu comecei a fazer o cálculo, peguei uma rua na qual uma munícipe pagou o lajotamento, ano passado, 15 metros de frente, R$ 3.700, agora está um pouco mais caro, pelo que eu sei. Naquela rua tem 20 residências, 20 testadas. Daria R$ 74 mil. Aqui, eu contando aqui as ruas e recontando, dá uma quantidade grande, mas vamos fazer um cálculo de 100 ruas. O valor é 7.400.000. É muito fora o valor em relação ao que está sendo de prestação aqui, de prestação de contas aqui passada para nós. Então, isso eu vou levar em discussão na Comissão de Cidadania, até porque também aqui a gente vai questionar também os direitos do consumidor em relação a esses valores, né? Por quê? E uma outra pergunta que eu fiz aqui é em relação quais as ruas que foram pagas pelo município e quais as que o município pagou, e qual seria o critério da escolha dessas ruas, que eu também não recebi essa informação. E essas ruas aqui, muitas também nós iremos verificar, né? Algumas ruas eu já passei, outras foram finalizadas. Em cada página aqui tem mais ou menos umas 44 ruas de lajotamento. Se você colocar todos os valores aqui, até pelo metro quadrado, o valor é muito grande. Então, a gente quer saber aonde está o dinheiro em relação ao ISS arrecadado para o município. Era isso, senhor presidente. Vamos estudar, vamos discutir isso aí na Comissão de Cidadania. Agora o PSC. Quem vai falar? O vereador Jaime. Vereador Jaime, antes do senhor falar, vou passar a presidência à vereadora Ana, que eu vou até o meu gabinete, tá? Pode assumir? Pois não, presidente. Com a palavra, o vereador Jaime e o seu partido por até 9 minutos. Obrigado, senhora presidente, vereadora Rita. Cumprimento aos pares, todos aqueles que nos acompanham pela plataforma virtual. O sentimento de quem não pode sair de casa. Sabemos que andamos, podemos dizer assim, sabemos que ainda estamos vivendo um quadro de pandemia mundial com vítimas por todo o mundo. No entanto, venho me pronunciar em favor das pessoas que foram proibidas de saírem de suas casas pelo decreto municipal que proíbe pessoas com idade de 60 anos ou mais. Eu quero que vossas excelências entendam o que eu anotei aqui referente a essa situação. A importância de se locomover é vital à saúde do corpo físico, principalmente a partir dos 60 anos. Andar, se deslocar, é o mesmo que avançar, que crescer, que sustentar-se. Impedir uma pessoa ativa só porque eventualmente passou dos 60 anos de sair de sua casa para caminhar, ir a uma praça, a fim de se exercitar, enfim, não acarreterá em benefícios. Antes poderá difundir uma série de doenças psicosomáticas. Conhecemos a relevância da prevenção com todos os seus cuidados, mas trancar, proibir dignas pessoas que trabalharam honestamente a vida inteira de saírem de suas casas definitivamente poderá não ser a saída mais viável. O número assustador de pessoas vivendo abaixo de medicamentos para combater a depressão, que outrora era uma espécie de lazer
subterfúgio, ou sair de casa ou caminhar. Agora, nem isso podem fazer. Não estou enfatizando que se deixe de lado os cuidados necessários no combate ao coronavírus. Pelo contrário, sou um dos maiores defensores da prevenção, da necessidade do uso de álcool gel, de lavar frequentemente as mãos, do uso da máscara, entre outros. Mas agora que eu quero que vossas excelências entendam. Mas ressalto que proibir pessoas saudáveis, sem nenhum tipo de problema, sair das ruas a fim de poderem caminhar, se distrair e até mesmo conversar um pouco, poderá sim deixá-las doentes, deprimidas e até sem vontade de viver. As pessoas que estão de risco e com problema de saúde, essas sim deveriam ficar em casa e vão ficar. Risco tem uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto. Não é só pessoas acima de 60 que estão no risco de saúde. Se olhar os dados, nós vamos ver que muitas pessoas, alguns morreram, crianças, adolescentes, jovem e adulto. Então, deixar pessoas saudáveis em casa, sem poder caminhar, sem poder sair de casa, está prejudicando essas pessoas. Isso é fato. Então, diante do quadro, precisamos rever essa questão. Eu lamento que não tem a Comissão de Combate ao Coronavírus. É lamentável não aprovarmos, para a gente discutir esse assunto. Então, diante do quadro, precisamos rever essa questão, senhores vereadores, e procurar estar no lugar de quem não pode sequer dar uma volta pela rua. Tem cidadão que está desempregado e tem 60 anos. Como é que ele vai arrumar um emprego? Quem está sustentando ele? Quem sustenta a casa, a família? É lamentável. Ele está proibido de procurar emprego. É lamentável. Estou encaminhando uma moção ao Executivo para que libere as pessoas de 60 anos ou mais para poderem se deslocar novamente pelas ruas, salvo quem não está bem fisicamente. Daí concordo. Quem não está bem fisicamente nem vai sair. As empresas nem recebem o funcionário que não está bem fisicamente. Afinal, são seres humanos dignos de honra e de prestatividade. Enquanto puder, sempre vou lutar pelos direitos dos necessitados e daqueles que mais precisam de atenção. Não vou dizer que só eu, senhores vereadores, que somos procurados. Pessoas que já estão pedindo socorro. Lamento também as vossas excelências dizendo, mentira, eu quero sair de casa. Pessoas saudáveis, pessoas que não têm risco nenhum, pessoas que precisam pegar um ar e agora estão proibidas. Sabemos que existe a pandemia, mas prender alguém saudável, alguém que não tem problema de saúde, é lamentável. Que o próprio Executivo possa rever e o decreto será feito liberando essas pessoas que são saudáveis. As pessoas acima dos 60 anos, que estão em casa inconformados, criticando o Executivo. Uma pessoa me mandou, até queria botar na aí, dizendo, quem manda na cidade é só o prefeito ou os senhores vereadores? É os senhores vereadores que autorizaram ou não? Pode desautorizar ou não? É lamentável isso. São 19 vereadores, altamente vereadores responsáveis. Duvido que nenhum de vossas excelências ouviu algumas pessoas acima dos 60 lamentando o porquê ficar em casa. Eu acredito que nenhum dos senhores. Pessoas realmente que precisam. Não sabia do projeto. Um excelente projeto, onde exclui totalmente. Estamos pedindo ao Executivo, vereador Edir, para que tenha essa flexibilidade, no sentido das pessoas que não têm problema de saúde, estão acima dos 60 anos, que essas pessoas possam ser liberadas o mais rápido possível. O mais rápido possível. Se nós levantar os dados aqui, quantas crianças morreram em Joinville com coronavírus? Quantos adolescentes, quantos jovens? Não foi só pessoas acima dos 60. Então, senhores vereadores, temos que rever. Não podemos deixar as pessoas trancadas dentro de casa. O sentimento de quem não pode sair de casa.
É triste isso. É lamentável isso. Eu disse que hoje eu ia trazer esse assunto nessa plataforma virtual. Gostaríamos de estar presente, presencial, para poder discutir. Agora, realmente, deixar as pessoas em casas, pessoas saudáveis, aposentadas ou não, em casa, com situação difícil, lamentável. Sabemos que temos uma pandemia e temos que ter os cuidados, mas pessoas saudáveis não é só pessoas da melhor idade, é todos. E pessoas de risco pode ser desde uma criança sair de casa, um adolescente, um jovem, um adulto, são risco. Então, senhor presidente, disse que nessa tarde faria o meu discurso referente a isso, o sentimento de pessoas que estão trancadas dentro de casa. Só para concluir, senhor presidente, pessoas que foram realmente proibidas do direito de vir, que é um direito que está na Constituição, né? Por um decreto municipal. Nós temos que rever isso. Temos que rever, colocar a mão na consciência, e nós também somos responsáveis por isso. As pessoas que têm essa idade estão em risco de saúde, não em risco de idade. Tem que mudar. Risco de saúde. Agora, risco de idade, não. Tem muitas pessoas com mais saúde do que um jovem. Pessoas de 60, 65, até mais, com mais saúde do que jovem. Conclui, vereador. Eu concluo dizendo, apresentamos essa moção para que o próprio Poder Executivo reveja essa situação. Obrigado, senhor presidente. Ok. Queria só... Obrigado, vereadora Ana. Eu me retirei um pouquinho, assumindo novamente a presidência. Mas, vereador Odir, depois eu vou falar, depois dos líderes, o senhor me citou, né? Alguém gostaria de falar como líder? Ninguém? Vereador Odir Nunes. Seguida, vereador Roque. Senhor presidente, o vereador Jaime falou com muita propriedade, aliás, um belo discurso, viu, vereador Jaime? Meus parabéns. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Agora, o senhor está vendo o mal que o seu governo está fazendo à população. E eu entrei, vereador Jaime, com o projeto de lei 04/2020, que pede a sustação do decreto municipal 38.520. Eu entrei com esse projeto no dia 23 de junho. Está lá, de junho ou de julho, eu não me lembro bem, porque são tantos projetos que nós encaminhamos. Então, não adianta a moção. Os vereadores, por isso que quando fizemos a lei orgânica e o regimento interno, exatamente dando a possibilidade para que o executivo não governe sozinho, lá está explícito que cabe à Câmara de Vereadores sustar qualquer projeto que seja lesivo à comunidade. E este é um projeto lesivo à comunidade. Então, eu gostaria, vereador Jaime, que cobre do líder do seu governo, porque este projeto está na Comissão de Legislação e Justiça. Logo em seguida, a publicação do decreto, nós entramos com esse projeto de sustação do decreto que o prefeito fez de nós mais de 70 mil pessoas prisioneiros. Obrigado, senhor presidente. Matei. Depois o vereador Maurício. Depois o vereador Maurício. Obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria
primeiro de dizer que eu não consigo acreditar que o nosso secretário Natalino Gioni tenha tomado esse tipo de decisão de não abrir cursos técnicos aqui em Joinville. Estou contigo nessa questão da moção, tá? O nosso secretário Gioni, ele, antes de ser secretário, era funcionário do Senai, Sistema S, e com certeza conhece, ou deveria conhecer, por isso o meu espanto aqui, e até o ponto de interrogação, dele fazer isso com o SEDUP aqui de Joinville. Nós precisamos, e sempre defenderei aqui, a abertura de cursos técnicos, nós precisamos qualificar as pessoas, né? E no mínimo, nessa época de pandemia, um absurdo nós termos uma instituição aqui que tem inúmeros cursos técnicos à disposição da comunidade e a Secretaria de Estado, quero não acreditar, que está impedindo de abrir cursos técnicos aqui em Joinville. Não consigo acreditar, mas se isso está ocorrendo, a moção, e mais do que isso, acho que nós deveríamos ir adiante com isso e pedir explicações por que nós temos uma instituição aqui e nós não abrimos cursos técnicos. É uma instituição que abre cursos técnicos gratuitos para a comunidade, né? Mas eu gostaria de deixar uma outra manchete, porque eu quero usar o tempo de amanhã, uma manchete que está hoje impressa, né? Governo federal deve gastar mais em defesa do que com a educação em 2021. Vocês já viram isso? 5,8 bilhões a mais em defesa. Eu espero que não tenha nenhum outro país querendo atacar o país, o nosso Brasil. Nós estamos aí com tanta gente precisando de educação e nós temos que equilibrar esse nosso orçamento federal. Onde já se viu, nós investimos mais em defesa. Não sou contra as Forças Armadas, pelo contrário, né? Estamos juntos nessa caminhada, mas nós devemos ter um equilíbrio, né? Nós devemos olhar para a nossa população mais carente, para a geração que está chegando no mercado de trabalho, para a geração que em breve vai assumir a nossa posição aqui. Se nós não investirmos em educação, o que será de nós? Nem defesa nós vamos conseguir fazer no futuro. Era isso, presidente. Obrigado. Para o vereador Maurício Peixe. Vereador Roque, só fazer não é nem brincadeira, mas uma alusão àquilo que o senhor falou, talvez não seja defesa aí das Forças Armadas, né? Mas defesa dessa esquerda que ataca o governo de qualquer maneira, querendo que volte a corrupção e os ganhos, os mandos e desmandos desse país. Acho que é isso que eles querem. Mas é lógico que o senhor tem toda a razão. O investimento na educação é prioritário. Mas, presidente, só para uma consideração, quero sair aí também em defesa e me solidarizar com o meu amigo Beto, da Plasfor, que teve a sua empresa hoje fechada, né? Só quero lembrar que esta ação é da Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura que entrou com a ação e aí a Justiça está colocando o seu veredito. Mas aí eu quero concordar com o vereador Pelé, o juiz, neste momento, ele pode levar aí em consideração que estamos vivendo uma séria crise e o problema de pandemia, que não é fácil fazer a transferência de uma empresa. Então, ele pode, sim, dar um tempo um pouco maior agora para que ele possa se adequar a uma nova situação. Então, eu só quero deixar aqui o registro, solidarizar. Infelizmente, quando foi entrado com aquele projeto de faixa viária, não foi aprovado aí por uma série de circunstâncias, né? Mas foi tentado. Mas, infelizmente, só solidarizar e com as famílias que ficaram desempregadas, que realmente moram tudo naquela região dos Pinheiros e agora vão ter que buscar outro emprego e a gente sabe que não é fácil. Obrigado, presidente. Ainda, vereador Jaime. Depois, vereadora Tânia. Senhor presidente, aproveitando, eu quero anunciar, mas aproveitando, a vereadora Iracema ainda comentou aqui. As pessoas querem ir na igreja, as pessoas querem ir nas praças,
faziam as academias que tem nas praças, as pessoas querem se exercitar. Então, é nesse sentido, aproveitando, dizer, pessoas acima dos 60 que são saudáveis. Amanhã tem uma manifestação na Vila Nova, referente à estação de tratamento de esgoto. E à noite, foi liberado pela Comissão de Urbanismo, às 19h30, uma reunião pública para tratar sobre esse assunto. Então, queria, nesse momento, convidar, e se os seus vereadores também poder participar, todos, foi uma solicitação da comissão, né, para que a gente possa fazer essa reunião, pedido do vereador Maurício Peixe, pedido do vereador Ninfo, Fábio D'Aloncio, do vereador Mauricinho, e também o requerimento do vereador Adilson Girardi, referente a essa reunião. Então, só para poder passar a vossas excelências, que amanhã, dia 18, às 19h30, reunião pública virtual, né? Eu até quero avisar o vereador Adilson Girardi possa receber o link, né? O próprio secretário Alisson vai fazer os encaminhamentos para que toda a comunidade, os convidados, participem dessa reunião pública. É muito importante, senhor presidente, né? Fazer uma reunião, ouvir a comunidade, para então, depois, dar andamento referente ao projeto 64/2020. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também me solidarizar com o Beto da Plasforro, até por conhecer ele, ter a oportunidade, desde o início, quando ele começou com a loja, trabalhava na Record, das ações que ele participa até hoje. O vereador Pelé, com certeza, naquela região lá, ele ajuda muito, né? Além da geração de emprego. Eu imagino o susto, o transtorno para ele e para as famílias também, chegar policiais, guarda municipal, né? Todo aquele auê lá na frente da empresa dele. Mas é um cidadão do bem, é uma pessoa que sempre lutou pelo bem da comunidade. Então, deixo aqui, né, minha solidariedade em relação ao ocorrido com ele, né? Infelizmente, aconteceu e a gente tem que dar apoio para ele, até pelo fato de ser uma pessoa do bem, né? Um empresário que sempre luta, desde o início, né? Desde a primeira loja até hoje, sempre batalhando, né? Com o objetivo de também produzir também o progresso da nossa cidade. Era isso. Vamos lá, senhor. Agora, o vereador Richard. Obrigado, presidente. Eu poderia falar como foi citado, mas eu vou usar o tempo que me destina como líder para dizer que existem meios de se fazer retórica e construir as suas posições aqui no nosso parlamento. Mas alguns insistem em fortalecer as suas mentiras, né? Porque hoje, e aí eu fiz uma reunião hoje na Comissão de Legislação e perguntei para cada um dos legisladores se alguns deles tinham projetos que quisessem colocar na próxima pauta de segunda-feira. Ninguém falou absolutamente nada. Mas aqui, para colocar, presidente, porque coloca-se uma data da entrada do projeto na Câmara, como se essa data fosse a data que de imediato fosse destinada às comissões. Ora, comunidade que nos acompanha pelo YouTube, acessem o portal da Câmara e olhem as responsabilidades dos nossos legisladores, e aí, como da Comissão de Legislação, o projeto falacioso que foi colocado em pauta dizendo que estava e que é o presidente da comissão, esse projeto chegou na comissão dia 30 de julho, foi distribuído dia 10 de agosto, e está comigo a relatoria. Então, eu tenho 30 dias, conforme o regimento, para exaurir o parecer. Então, assim, sabe, sou aquele negócio, sabe, aquele tipo de aproveitamento de informação, isso é tudo mentira e falácias. Acompanhem lá a chegada do projeto, que alguém referiu aí, a responsabilidade quando chegou na comissão, o tempo que ele já foi distribuído e o tempo que está para o parecer. E eu ainda perguntei hoje se alguém tinha algum projeto que pudesse colocar, por gentileza, na pauta, eu ia fazer os encaminhamentos. Aliás, como democraticamente ajo na minha comissão como presidente. Cada um dos legisladores tem ali, de vez em quando, alguém, até os outros legisladores aqui,
de vez em quando tem esses encaminhamentos pedindo para dar celeridade e tal, e eu, muito democraticamente, os pauto e segue as distribuições. Presidente, eu quero, vereador Roque Matei, Vossa Excelência tem um coração na educação e eu tenho também o sangue na educação. Portanto, o coração e sangue se retroalimentam, né? E movimentam a nossa máquina humana. Então, eu quero dizer, vereador Roque Matei, que essa conversa de esquerda e direita, isso é tudo falácia, sabe? Porque o que efetivamente acontece é uma grande mentira contada no país há muito tempo. Olha esse governo, o governo de corruptos, esse sim, agora de esquerda e direita. Eu não acho que o Brasil tenha tido algum governo de esquerda há muito tempo, porque só se eu tiver enganado ou alguém tiver alguma informação muito clara para tratar sobre isso. Porque um governo que tem 17 unidades financeiras e reduz para 5, das quais 3 são privadas, isso não é política de esquerda nem aqui, nem em um lugar do mundo. Então, só para fazer essa colocação. E aí, presidente, eu já encerro, dizer o seguinte, que os investimentos, já vou concluir, os investimentos, vereador Roque Matei, é um absurdo, chega a soar uma comédia com o povo brasileiro. 938 pares de brinco, 428 echarpes e 745 portas-retratos, esses são os investimentos que a Marinha Brasileira vai fazer na defesa e deixando de fazer os investimentos na educação como deveriam fazer. Então, essa política não é de esquerda nem de direita, é de canalha. Obrigado, presidente. Ok, vereador Richard, eu sou... Alguém como líder ainda? Eu quero falar, então, porque eu fui citado pelo vereador Odir, falar por um minuto só. Quanto à questão do SEDUP, vereador, na quinta-feira a gente fez uma reunião virtual e daí o pessoal do SEDUP me procurou e, inclusive, eu convidei o deputado Fernando para entrar no virtual, né? E justamente para ele correr lá em Florianópolis atrás dessa situação, né? Eu queria pedir o apoio para todos os vereadores, eu estou mandando, tem uma moção na casa para todos, no requerimento de prioridade, também assinar, e eu vou fazer um ofício eletronicamente, vou pedir a acolhida de vocês na assinatura, tá? Desse assunto, tá? Então, o Fernando Krelig foi o deputado que deu atenção para o SEDUP, lá para o corpo, né, tanto dos alunos quanto dos professores, e a gente fez uma reunião, ele entrou numa reunião, não estava mais no virtual, a reunião era do SEDUP, tá? A reunião não era minha, eu fui só convidado também, até porque no passado a gente que pilotou essa Kombi aí, esse modo de dizer, essa direção, né? Então, nesse sentido também. Então, só para todos, eu vi que o vereador pronunciou quanto ao deputado Fernando. O deputado Fernando Krelig foi o que mostrou interesse e também que o pessoal do SEDUP, eu acho que procurou ele, certo? Então, eu vi que ele participou. Quando ele participou, eu não estava mais, mas o próprio coordenador da reunião, que é um professor lá do SEDUP, me falou que o deputado Fernando entrou na live, né? Vamos dizer assim, né? Na reunião virtual, desculpa, agora vem a palavra. Obrigado. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Não consta o projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 63/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a anuir com o contrato de empréstimo da Companhia de Água de Joinville junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Saneamento para Todos Multuários Público, para obras de expansão da Estação de Tratamento de Esgoto ET do Espinheiro. Ele já vai para... Não é para mim ler?
muito grande os pareceres? Ah, tá. Ok, colegas vereadores, esse projeto é lá da ETA dos Pinheiro, então, no caso, solicito, no caso, o primeiro secretário, uma questão regimental ao vereador Richard. Vereador Richard, para pedir a dispensa da leitura dos pareceres. Vereador Maurício? O vereador Maurício quer falar? Abre para o vereador Maurício. Presidente, mas só uma questão de ordem para lembrar, porque já foi semana passada, havia um requerimento sendo discutido. Esse requerimento, ele perdeu a validade, era de prioridade para a inclusão na ordem do dia dos 3 projetos, ou 4 aí, de 3 projetos que era de financiamento. Ele perdeu a validade? Não foi votado? Não, não foi votado. Foi. Foi votado? Foi. Foi votado. No final da sessão? Eu não lembro mais, não lembro. Não lembro. Não lembro se foi votado. Eu acho que estava sendo discutido. Não, foi votado, vereador. Aí foi discutido um outro requerimento que o vereador Jaime fez, que quando chegar na ordem do projeto, aí vai discutir o requerimento primeiro. Então tá bom. Entendido? Mais alguma dúvida? Não? Então, uma questão regimental, vereador Richard, para pedir a dispensa da leitura dos pareceres. Presidente, o projeto foi amplamente discutido por essa casa, há consciência por todos os legisladores aqui das necessidades que temos aí de fazer essa votação, portanto, gostaria que o senhor pudesse pedir aí que nós não fizéssemos a leitura e pudéssemos discutir e votar aí o projeto. Ok. Em discussão, o requerimento do vereador Richard. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor? Está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres favoráveis. Vereador Odir, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos uma ampla discussão, inclusive eu sempre defendi de que a Companhia de Água deve tomar, vereador Ninfo, e aproveitar a oportunidade, uma vez que os nossos juros, felizmente, no Brasil, está em queda, e isso é importante, é a Companhia de Água, e eu sempre defendi a municipalização, mesmo quando estive à frente da diretoria da Casan, eu sempre defendi a municipalização, porque nós não poderíamos mais, Joinville, estar tendo a responsabilidade de financiar ou de manter o abastecimento de água em municípios que eram deficitários. Mesmo eu tendo um cargo de confiança no governo do Amin, quando o Paulo Bauer era governador, vice-governador, eu defendi a municipalização. E tratamos, vereador Ninfo, muito com o então Luiz Henrique, à época prefeito. E acho, senhores, que a companhia tem condições de pegar mais financiamento, pois cada R$4 que nós aplicamos no saneamento básico e na distribuição de água, nós temos R$4 de redução de custo na área da saúde. Agora, com relação a esse projeto, vereador Roque, deixa eu me localizar, localizei o eminente vereador Roque, presidente da Comissão de Finanças, que nós temos um compromisso, eu vou votar, é claro, mas eu fiz um requerimento para que fosse convidado as lideranças dali dos Espinheiros para que a gente pudesse, para que a Companhia de Água pudesse dar a eles a explicação do que será feito nesta região com esses recursos, haja visto que aquele projeto, o vereador Pelé, o projeto que está lá instalado, nós tivemos muitos problemas e ainda temos problemas. Talvez foi um erro de concepção de projeto. Isso, às vezes, acontece. Então, por isso, que para que os moradores
não nos procurem mais para dizer, olha, a situação aqui não está boa, que a gente, então, pudesse fazer essa discussão. Então, eu gostaria de perguntar ao vereador presidente da comissão se já foi expedido os ofícios às pessoas das quais nós pedimos para que fosse convidado, para que a população possa saber o que vai ser feito lá com esses recursos na melhoria. Eu sou frontalmente, aliás, presidente, eu já manifestei isso na Comissão de Finanças e quero dizer que nós somos favoráveis ao investimento na área da saúde. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pelé, em seguida, vereador Maurício Peixe. Nós estamos discutindo parecer, tá? Pareceres. Só um minutinho, vereador Pelé. Por 5 minutos, o senhor pode falar. Libera lá. Presidente, isso já vem há tempo sendo discutido, né? E isso é muito necessário para a nossa região. Eu quero dizer que a gente já teve uma reunião com a comunidade aqui no início, no tempo que até o Jaumei era o presidente da Água de Joinville. Foi discutido isso já estamos discutindo que aqui, na verdade, nós tínhamos um problema muito sério com a ET, com o tratamento de esgoto. Mas desde desse tempo que a gente está sendo discutido, está tendo uma melhoria muito grande. Hoje eu vejo, assim, o bairro, muitas pessoas reclamavam do mau cheiro, da situação. Hoje eu vejo que tá muito poucas pessoas que hoje você vê falar disso ainda. A gente vê que está sendo feito um trabalho muito bom. E eu acho assim, ó, o que nós temos que fazer é se unir para que isso aprove, porque eu acho assim, ó, investir em saneamento é investir em saúde. É investir em saúde. Então, eu acho que nós não podemos ficar parados aqui discutindo muito e, às vezes, deixar de fazer esse trabalho que é tão importante para a comunidade, para o povo e para as pessoas. Que cada real investido no saneamento, todo mundo sabe que não sei quanto, que deixa de investir na saúde. Então, eu acho que nós temos que fazer de tudo para que esse projeto logo seja aprovado, para ser realmente investido e ter essa melhoria para a região, para a ET dos Pinheiros, que isso vem num momento muito bom para ajudar essas pessoas. E só que eu sou feliz e tenho que agradecer a Luana, que vem fazendo um trabalho muito bom. As pessoas que me procuram, assim, às vezes tem esse problema no tratamento de esgoto aqui, que tem problema nas suas casas, eu ligo para ela e passo o problema, ela logo dá uma atenção muito forte, uma atenção para resolver esses problemas, eu acho que é dessa forma. Mas essa ET, tenho certeza que vai melhorar e vai trazer um benefício muito grande para a região, porque já está sendo construída. Isso é um complemento que precisa para terminar essa construção dessa ET. Então, o que eu queria pedir para os vereadores, que nós tivéssemos essa compreensão e votasse esse projeto para trazer esse benefício para a nossa região aqui, que tanto carece e tanto precisa. Obrigado, presidente. Agora o vereador Maurício Peixe. Por 5 minutos, vereador. Sim, presidente, é rápido, até porque eu poderia depois falar no projeto também, mas vou falar tudo agora, né? Parecer, com certeza, favorável, mas só fazer essas considerações, que já vem há muito tempo, o problema lá na ET dos Pinheiros, desde que foi construída, lá no governo Carlito, né? E até antes já, teve um problema muito sério de cheiro e de volta para dentro das casas do esgoto. Nós tivemos lá, quando tivemos a CPI que tratava sobre o esgoto, esta comissão, nós estivemos lá visitando e verificamos nas residências que realmente o cheiro era muito forte, inclusive voltava para dentro da privada o esgoto, né? E foi dada uma melhorada, foram arrumando, né? Me lembro dessa reunião que o vereador Pelé falou, que eu estava lá na comunidade de São José, no Moinho dos Ventos. Inclusive, a Luana não era presidente, mas ela que era diretora, estava lá apresentando com outras técnicas, né? E diziam, e já mostrava esse projeto de uma nova ET, né? Uma nova estação de tratamento que viria a ser feita
para poder melhorar essa situação. Ainda tem cheiro, não como era antes, mas ainda tem sim. 2 semanas atrás, uma moradora, a dona Nani, me chamou lá na casa dela, estive lá, onde que na frente, na rua, o cheiro é muito forte ainda, né? Então, esperamos, vamos dar o nosso voto de confiança, esperamos com essa nova construção, expansão da ETA, o novo sistema vai melhorar realmente o tratamento do esgoto lá na região de todos os Pinheiros. Obrigado, presidente. Vereador Lio, depois seguido o vereador Richard. E depois Roque. Pode passar para o Lio. Senhor presidente, boa tarde. Só uma dúvida. Para discutir o projeto, eu posso fazer já essa reflexão ou eu passo a palavra e em seguida retoma para a discussão porque, por enquanto, não é o projeto, né? Está discutindo os pareceres, né? Os pareceres são todos favoráveis, mas é o parecer esse projeto, pode discutir. Cabe a discussão agora, 5 pareceres, e depois no projeto, 5 minutos cada parlamentar, tá? Isso é o que diz o regimento. Então, eu já farei. Nós temos aqui também, como é sabido por todos os vereadores, um grande projeto, um grande investimento acontecendo na estação de tratamento aqui de esgoto do Jarivatuba. Na verdade, em Jarivatuba, mas fica na divisa e é muito mais no bairro Paraguamirim. E esse investimento, a gente sabe da necessidade, né? Da melhoria da região, da valorização dos imóveis, consequentemente, melhoria da autoestima, porque muitas das vezes, falando e fazendo um link, né, com a importância do tratamento de esgoto na cidade, às vezes a pessoa até fica constrangida em falar na referência que mora, né, até então. Né? Graças, né, a esse grande investimento da Companhia Água de Joinville, consequentemente da Prefeitura, do Prefeito, isto vai ser resolvido com certeza nos próximos meses. Mas os moradores do entorno, né, quando tinham que dizer, olha, eu moro perto da estação de tratamento, a estação com o sistema antigo, né, que tratava, e ainda trata, porque não está ativado o novo sistema, e todos já passaram por ali, né? O vereador Ninfo, né, tem uma área grande de terra ali, isso desvalorizava aí muito todos os imóveis da região, porque conforme o vento soprava, este mau cheiro se espalhava, né, num raio aí talvez de 5, 8 quilômetros, né, dessa estação. E a necessidade com relação à saúde, né, isso é inegável e incontestável, até porque isso é um dos parâmetros de base para avaliação da saúde de qualquer cidade do mundo. Infelizmente, o Brasil está com muitos municípios sem tratamento de esgoto. Consequentemente, nós vamos ter que investir muito mais na saúde, né? Porque o esgoto a céu aberto, o esgoto sem tratamento é naturalmente um foco gerador de vários tipos de doenças. Isso não é uma invenção de quem é contra ou a favor, isso é científico, né? Isso é baseado em pesquisas sérias pela Organização Mundial de Saúde. Então, com certeza, estes avanços que estão acontecendo nos Pinheiros, daqui a pouco no Vila Nova, a conclusão aqui na nossa região é valorização dos imóveis, a qualidade de vida e saúde, consequentemente diminui, né, o problema
da saúde do município quando se investe no tratamento de esgoto. Então, estamos a favor, vamos votar a favor, e está de parabéns, né? A Companhia Água de Joinville, a gestão do prefeito e todos nós que estaremos aprovando. Continue a discussão agora com a palavra o vereador Richard. Por 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Eu sei que a discussão é só sobre os pareceres, mas eu vou adiantar e depois eu discuto lá no projeto. Mas, enfim, investimentos na Águas de Joinville foram em torno de 315 milhões, né? Se considerarmos aí a conta, na verdade, da Organização Mundial da Saúde, é para cada dólar investido em saneamento básico, nós teremos aí 4 dólares economizados em saúde. Óbvio que os 315 milhões não são apenas na estrutura de saneamento básico, né? Mas em todos os investimentos da Águas de Joinville. Então, esses são números bastante expressivos, embora sempre alguém faça crítica, né, a fazer o endividamento e depois ter que pagar. Quem paga tudo isso somos nós, a comunidade, no final das contas. Mas eu quero dizer, presidente, que eu acho que eu sou especialista em políticas públicas de segurança, portanto, não sou especialista em saúde, nem tampouco em saneamento básico. Mas contra números não há argumento, portanto, as ações que a Águas de Joinville vem desenvolvendo, principalmente no abandono do atendimento ou do tratamento anaeróbio, né? Tá ficando. Eu estive visitando a estação de tratamento de esgoto lá do Jarivatuba e fiquei extremamente empolgado. Veja, não sei se os senhores sabem disso, mas havia mais de 600 ações daquela comunidade por conta daquilo que os nossos antepassados fizeram de maneira criminosa, colocando aqueles tanques a céu aberto, e aquela comunidade foi tomando para si um prejuízo que não era dela, porque 90% do esgoto tratado do nosso município passa lá no Jarivatuba, onde nós aqui, moradores da Zona Sul, podemos compreender o tamanho da necessidade. 89 milhões, veja, 640 pessoas entraram com ações até 2015 por conta do mau cheiro insuportável. E eu, né, embora não seja aqui morador lá do Paranaguamirim, o vereador Natanael Jordão representa muito bem aquela comunidade, o vereador Wilson também, mas eles conseguiam perceber, por conta daquele período que estive lá como administrador da penitenciária, o mau cheiro que levantava. Pois bem, o governo fez um investimento de forma significativa e hoje 600 litros por segundo são despejados na Baía da Babitonga, cada litro desse, cada 600 litros desse a cada segundo é tratado antes de colocar na Baía da Babitonga. O que de forma irresponsável fez-se todos os governos, né, até esse governo jogando todo esse esgoto lá na Baía da Babitonga, desde os primeiros assentamentos aí da nossa gente. Aliás, não sei se todos aqui são joinvilenses, mas eu nasci e me criei aqui. Obviamente não era nascido quando isso aconteceu, mas um passado não muito distante, né? Mas aí talvez os mais antigos aí possam lembrar disso. Talvez o vereador Ninfo aí deve lembrar disso, o caminhão da meia-noite, que era o caminhão que passava colhendo o esgoto, porque não havia conexão nenhuma, então as pessoas colocavam isso nos seus muros e na madrugada passava o caminhão da meia-noite e recolhia. Isso ia aqui para trás do batalhão do Exército, onde hoje é o stand de tiro ali, em Granada, né? Onde eram colocados esses esgotos. Pois bem, nós avançamos. Hoje, a nossa estação de tratamento lá do Jarivatuba é a mais moderna da América Latina. E ipsis literis estão sendo feitos, né, Ctrl+C, Ctrl+V em cada uma dessas unidades de tratamento, até porque, presidente, responsavelmente, cada bairro deveria ter a sua, ou um conjunto de bairros, porque a produção do esgoto, né, e aí, senhores vereadores lá do Paranaguamirim, o vereador Natanael Jordão e o vereador Leo Wilson, já existe uma carga de responsabilidade gigante sobre aquelas pessoas lá, né? Lá está a unidade prisional, onde nós temos que reciclar o ser humano e devolvê-lo à unidade prisional, devolvê-lo à sociedade. Lá está a estação de tratamento de esgoto, que 90% de todo o esgoto do nosso município
era tratado lá naquela ETE lá do Jarivatu. Então, de maneira muito responsável, estão avançando, investimentos de ordem significativas, são aí mais de 41.543 ligações de esgoto da nossa cidade, são números importantes, e se nós avançarmos nessa concretude, em breve nós estaremos aí se aproximando dos países de primeiro mundo que já fizeram isso há mais de 50 anos na sua história, na sua existência. Presidente, era o que eu tinha. Obrigado pela oportunidade. Agora o vereador Roque Matei. Por 5 minutos, vereador. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, assim, ó, em relação a essa questão, o vereador Odilo, acho que não está mais aqui na tela, mas nós já fizemos um contato na nossa reunião de comissão, vereador Fábio. Nós não chegamos a votar o requerimento, né? Mas eu já tomei a iniciativa com o presidente da Comissão de Finanças, conversamos com a presidente da Águas de Joinville, a Luana, e ela está verificando uma agenda para ela vir à nossa comissão para fazer aí esses esclarecimentos e como vai ser investido esse recurso na ETE ali dos Espinheiros, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que nas próximas sessões da nossa comissão, ela vai estar presente. Eu gostaria também, vereador Richard, de colocar que esse caminhão da meia-noite se chamava de limpa-fossa, não sei se vocês lembram disso, que passava a fazer a limpeza aí na calada da noite. Hoje nós temos em cada região da cidade as ETEs, né? E que com o crescimento da cidade, né? Principalmente essa ETE do Paranaguá-Mirim, lembro que ali, vereador Aragão, nós construímos um CI, o CI Abdão da Silveira, que fica no morro, e durante a construção nós iríamos muito e conversávamos muito com a população, e depois também, né? E lembro que enquanto membro do Executivo, esse assunto já se tratava lá no início do mandato do prefeito Udo, para que se resolvesse esse problema. E que bom, né, que a estação está sendo foi totalmente reformulada e aquela região se livrou daqueles momentos, daquele tempo, que não foi pouco, né, de mau cheiro. Vereador Natanael Jordão, você lembra disso? Quanto nós circulávamos por ali e brigamos, né, trabalhamos para que esse problema fosse resolvido. Isso, com certeza, esses investimentos estão sendo feitos na ETE Espinheiro e em outras ETEs, para que nós possamos ter nessas regiões estações de tratamentos adequadas, porque no entorno, em cada região, nós estamos avançando bastante com o tratamento, né, do esgoto na nossa cidade, e nós precisamos que essa tubulação, que esse tratamento se encaminhe para essas estações e ali se faça efetivamente todo o tratamento do esgoto e a água, né, seja devolvida limpa aí para a natureza. Então, nesse sentido, né, eu vejo um avanço muito grande, né, e aqui, vereador Pelé, na região leste, o avanço que nós estamos tendo aqui no Boa Vista, mais de 13 milhões sendo investido em tubulações, em redes de captação do esgoto, e esse esgoto ele está sendo encaminhado, vereador Richard, para as estações próximas aqui da nossa região. E precisamos, sim, desses investimentos. Então, por isso eu defendo muito esses investimentos da nossa Companhia Águas de Joinville na melhoria da qualidade de vida das famílias de cada uma das regiões da nossa cidade, da nossa Joinville. Então, precisamos, sim, dos investimentos e, acima de tudo, conversando com a presidente da Águas de Joinville, com a equipe técnica da Águas de Joinville, vereador Aragão, esse investimento visa modernizar e, acima de tudo, adequar as estações de tratamento ao tempo que nós estamos vivendo hoje e olhando para frente, vereador Pelé, porque essas nossas regiões estão crescendo e, ao mesmo tempo, a captação de esgoto está crescendo na nossa cidade. E nós precisamos que as estações sejam modernizadas para poder tratar todo o esgoto da nossa cidade. Em breve, vereador Richard, já estamos aí com índices acima de 30%, 40%, e daqui a pouco nós vamos estar com 100%, como uma cidade deve ser, uma cidade de primeiro mundo. E Joinville está caminhando a passos largos para isso. Então, era isso, presidente.
Essa é a nossa defesa em relação à aplicação desses investimentos em rede de tratamento de esgoto, em rede de tratamento e, ao mesmo tempo, nas estações. Recursos fundamentais para a saúde da população da cidade de Joinville. Era isso, presidente. Muito obrigado. São os pareceres. Ninguém quer mais que discutir. Eu vou aproveitar também para fazer uma fala aqui no parecer, e daí depois eu não discuto o projeto também. Passa a palavra à vereadora Ana Rita para conduzir a mesa diretora. Pois não, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aragão. Ok. Colegas vereadores, quando nós estamos discutindo esses projetos aqui, eu escutei todos atentamente falar, né? E eu vi o sofrimento, o vereador Lio, o vereador Jordão, a vereadora Tânia, o vereador Cláudio Aragão, a gente viu o sofrimento daquela população ali do Paranaguamirim. Um sofrimento que vocês que não moram naquela região não têm noção do cheiro, do odor, da fedentina que era ali naquela situação. Ainda não está total, não saiu o cheiro total ainda, porque lá, naquele estanque, existe ainda algo represário. Então, isso vai demorar um tempo, e aquilo ali no futuro, com certeza, poderá ser uma unidade pública de uma outra questão, se pensa até num parque da Zona Sul, né, no futuro, para que aquilo ali possa acontecer. Agora, colegas vereadores, o Espinheiro, o Sofia, o outro projeto que está aqui do Jardim Sofia, depois tem um outro projeto do Vila Nova, depois tem projetos em todos os bairros da cidade, alguns bairros não vão ter, e as elevatórias para poder jogar o esgoto sanitário para a central, elas vão ter que acontecer. Mas elas vão ter que acontecer aonde? Na área urbana. Porque nós moramos na área urbana. O esgoto está na área urbana. A nossa elevatória de esgoto fica do lado da casa da vereadora Tânia e do lado da minha casa, o João Costa. O João Costa está funcionando. Não tem cheiro nenhum. Não tem cheiro nenhum. Fica do lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima, vereadora Iracema. A senhora conhece onde é a paróquia? Do lado da casa do padre Jorginho. Então, a expansão, o crescimento da cidade, a área urbana, não tem como nós tirar. Então, os pareceres, o relator, o parecer técnico de legislação foi da doutora Débora, favorável. O relator foi o vereador Roque Matei, favorável. O de finanças, o nosso técnico Nereu, e o vereador Paraíba, o relator, também é favorável. O nosso técnico de urbanismo, o vereador Júlio, que deu favorável, e o vereador Fábio D'Alonso, em urbanismo, deu parecer favorável. Colegas vereadores, esgoto, claro que tem que ser discutido com a comunidade, não tem como não discutir, né? Não tem como discutir. A nossa região ali, ela está sendo totalmente rasgada, os asfaltos, ruas de paver, a comunidade, coitada, né, reclama porque fica ruim o trânsito, fica isso, fica aquilo, mas isso dito aqui pelo vereador Wilson, né, muito bem colocado, cada R$1 que se investe em esgoto, tratamento de esgoto, você ganha R$3 de saúde pública. Isso é números, é dados, não tem... Então, não precisamos retardar a discussão de nenhum projeto. Não precisamos, porque já foi feita audiência pública às comunidades, já foi bem discutido. São projetos que vêm discutindo há 3, 4 anos, 5 anos.
E como disse o vereador Maurício, lá os pinheiros necessitam urgentemente. Foi feito uma ETE lá que cheira mal os moradores. Tem lugares que ainda não tem, que vai ser construído. Aliás, todos esses projetos aqui já têm licitação pública aprovada para iniciar as obras. Quanto mais a Câmara atrasar a resposta, né? Quanto mais a Câmara atrasar a resposta, pior é para a comunidade joinvilense. Outra coisa, uma cidade com esgoto tratada pela OMS e por todos os dados internacionais, não precisa ser, né? Nós somos todos vereadores, somos muito responsáveis, nós sabemos que o olhar é diferente para nossa cidade. Esquece o gestor, esquece, não vamos levar esse campo da discussão, vamos tratar de qualidade de vida. Qualidade de vida é esgoto tratado. Qualidade de vida, meus senhores vereadores, é esgoto tratado, é educação para nossas crianças. Aquele povo da região do Rio Velho, ele sofreu muito, o vereador Liu, o vereador Jordão, mas sofreram o cheiro. Muito. Pessoas ficaram doentes. Teve mais, acho que o Richard falou, 600 ações no judiciário, vereador Liu. As pessoas sofreram demais ali. E agora, nos bairros, vai ter que acontecer as elevatórias, para poder impulsionar e jogar o esgoto para o seu devido lugar. Então, era essa a minha consideração. Obrigado, vereadora Ana Rita. Abre lá da vereadora. Retornando à mesa, então, a presidência do vereador Cláudio Aragão. Eu só vou prorrogar a sessão até nós votar aqui os pareceres, tá? Em discussão, a prorrogação da sessão, não havendo em votação, os vereadores concordam? Está aprovado. Vereador Jordão, prova. Está aprovada a prorrogação da sessão. Ainda em discussão, os pareceres. Vereadora Tânia Larso, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras e senhores vereadores, realmente, eu moro 2 quadras, 1 quadra e meia mais ou menos do Jarivatuba, do elevatório, não teve problema nenhum de cheiro no momento lá na minha casa, né, na região, pelo menos os moradores então, não estão reclamando, não estão questionando. Lá no ETE, no Jarivatuba, naquela área lá do Paranaguamirim, com certeza ainda tem cheiro, né? Volta e meia a gente está andando lá, tem. Mas como disse o vereador Aragão, aquilo lá aos poucos que vai solucionar. Mas em relação ao Vila Nova, eu gostaria muito do apelo dos senhores para que a gente possa ouvir a comunidade antes de votar. Porque isso foi falado na Comissão de Urbanismo, nós estamos querendo também ouvir, independente se tem que acontecer ou não, é importante ouvir, é a população que quer ser ouvida. Então, mesmo em cima hoje da sessão virtual, né, em cima de uma reunião virtual que nós teremos, mas é de suma importância votar após a reunião, com a reunião virtual com os moradores. Era isso, senhor presidente. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor? Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, está aprovado por unanimidade. Ok, colegas vereadores, agora nós vamos... Alguém quer falar pela ordem, alguma coisa de convocação de... Vereador Maurício, o senhor quer falar? Não? Ok, então. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaramos encerrado a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 18 de agosto de 2020, terça-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.